vocês? Eu sou o Salva-Vida Salvador, estou aqui com mais uma dica que salva. A dica de hoje é uma dica bem especial, é uma história que eu vou contar para vocês. E essa história, ela é retratada em cores. Eu estava na praia certo dia, trabalhando, então eu vi um cidadão fazendo a leitura em um livro e eu não via palavras naquele livro. Cheguei até ele, ele me apresentou o livro, me contou a história, eu fiquei muito empolgado, achei muito bonito e eu queria então passar para vocês. Para que eu não esquecesse, ele me deu uma pulseira, essa daqui. Então, com estas cores, cada cor representa um trecho da história. O primeiro, a cor marrom, que significa então ou simboliza a criação de Deus. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. É dito lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou na narina o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem passou a existir a partir da criação de Deus. Foi Deus quem criou o homem ou a humanidade. E o criou com sua imagem e semelhança, criando então o homem em perfeição, mas o homem infelizmente veio a desobedecer a Deus, cometendo o pecado, e essa desobediência causou um dano completo na sua vida, como também na vida dos seus descendentes. Assim nós temos a próxima cor, que é a cor escura aqui, que simboliza as trevas. Então essa cor escura simboliza as trevas. Por quê? Porque Deus é luz, e longe de Deus o homem está em trevas. É importante nós destacarmos, e para que todos saibam, que Deus, ele veio a este mundo, e o primeiro passo que Deus tomou ao olhar este mundo foi dizer: haja luz, e houve luz. Deus trouxe luz a este mundo. Esse mundo então passou a existir através do poder da palavra de Deus, que iluminou este planeta, e passou Deus a criar todas as coisas, fazendo então separação entre águas e terras, fazendo então com que os animais passassem a existir, cada planta, e assim Deus foi criando cada coisa. Mas Deus criou também uma árvore no meio de um jardim, onde o homem foi colocado para cuidar, e essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que dessa árvore o homem não deveria comer, porque no dia em que dele comer, certamente morreria. Infelizmente, o homem e a mulher foram seduzidos pela serpente, que simboliza Satanás, e ali eles cometeram o pecado. O pecado entrou na humanidade. Em Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia ela é bem enfática em nos anunciar que o pecado é uma consequência de desobediência. Então desde cedo nós já nascemos com a semente do pecado, mas logo cedo nós cometemos os nossos próprios pecados. Então cada pessoa será julgado por Deus um dia segundo os seus próprios pecados. Ninguém será julgado pelo pecado de Adão, mas sim pelos pecados que ele mesmo cometeu. Pois lá em João 3,19 diz: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Meus amados, é triste e lamentável observar como as pessoas se afastam de Deus, como as pessoas preferem viver nas trevas, na escuridão, porque não querem que suas obras negativas sejam vistas. Eles cometem pecado e erro, mas não querem que seus pecados sejam declarados ou anunciados. Então eles vivem nas trevas para esconder a sua maldade. Isso é morte espiritual. Esse é o afastamento do homem para com Deus. Assim como quando Adão e Eva pecaram, ambos se esconderam de Deus. Não é possível alguém se esconder de Deus. E então Deus os revelou, e naquele momento eles receberam a paga pelo seu pecado, foram expulsos
do paraíso, daquele lugar tão especial. Mas a outra cor aqui nos apresentada é vermelha. A cor vermelha simboliza o sangue de Jesus. Sangue este puro, perfeito, que veio então para nos purificar. Em 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, Jesus ele veio ao mundo para derramar o seu sangue por nós. O sangue de Cristo é o sangue perfeito, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas nós precisamos então andar na luz, buscar a luz. O próprio Cristo se apresenta como sendo a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus nos chama a andar na luz, e se andarmos na luz e mantivermos comunhão com Cristo, e então o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Efésios 2,13 é dito: mas agora em Cristo vós, que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então aqueles que foram separados, aqueles que foram afastados da presença de Deus por conta do pecado, através de Cristo, tem então agora um chamamento. Nós somos chamados a ser purificados, a sermos transformados. Em Cristo somos nova criatura. E então vem aqui a próxima cor, a cor branca, que simboliza então essa purificação, a purificação da alma. No sangue de Cristo nós somos purificados. Em 1 João capítulo 1, verso 9 é dito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus amados, o sangue de Cristo ele tem um poder purificador, mas para que esse poder haja em nós, é preciso então tomar este sangue. De que forma? Confessando os nossos pecados diante de Deus. É necessário que o homem faça uma confissão de fé. É necessário que o homem reconheça que o sacrifício de Cristo é suficiente para a sua vida, para trazer salvação, para purificar de todos os seus pecados. A próxima cor que nós vemos é a cor azul. E aqui nessa cor azul nós encontramos a ideia, a simbologia do batismo. Então, uma vez que o homem ele reconhece os seus pecados, faz uma confissão de fé, há então uma mudança sendo realizada na sua vida. Aquele que antes estava em trevas, agora anda na luz, e por andar na luz, há necessidade de uma purificação completa ou uma entrega completa. O batismo é uma simbologia, o batismo é um processo da sua fé, uma vez que cremos em Cristo como único e suficiente Salvador, passamos então a um processo de purificação por meio do Espírito, e em seguida somos então levados ao batismo nas águas, que tem a simbologia de morte e ressurreição. Então aquele que passa pelo batismo nas águas, ele está morrendo para este mundo e renascendo ou revivendo para Deus. Em Marcos 16:16 é dito assim: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Veja bem que o importante é crer. O batismo é a consequência do que crê. Aquele que crê será batizado. Por isso que cremos no batismo por imersão. Então, depois de um processo de compreensão, de entendimento, de conversão e de confissão de pecado, o homem então ele passa pelo batismo. E esse mergulho na água, porque o nome batismo significa mergulhar, e aí uma vez que ele mergulha por completo na água, ele morre para este mundo. É como se ele está sendo sepultado. E aí, depois, quando sai da água,
ele renasceu, reviveu, é um novo homem. A partir dali, ele vai viver então para a glória de Deus Pai. A próxima cor é essa cor verde. A cor verde, ela simboliza então o crescimento. Então todo aquele que está em Cristo, ele é chamado para frutificar, para crescer. Então crescimento cristão. Em Colossenses capítulo 1, verso 10, é dito o seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da luz, a luz é tão interessante, né? Ela tem uma funcionalidade muito grande, principalmente para as plantas, o processo de fotossíntese. Então, quando a planta, então, absorve a luz do sol, e aí faz o processo ali da cor, e certamente também tira nutrientes para que ela possa então florescer e frutificar, além dos nutrientes que ela puxa do solo, é claro. Mas lembrando então, é a cor verde, a cor que simboliza o crescimento. Todo aquele que está inserido em Cristo, nós somos então chamados a fazer parte do corpo de Cristo. E uma vez que eu faço parte do corpo de Cristo, eu vou crescer e multiplicar, dar muitos frutos. Esse é o testemunho cristão. Uma vez que eu conheço a verdade de Deus, eu vou anunciar essa verdade para outras pessoas. Fazendo isso, eu estarei frutificando para Deus, glorificando o seu santo nome. E aí crescendo para o conhecimento de Deus. E aí, chegando já ao final, a próxima cor, a cor amarela, que simboliza justamente o céu, a morada celestial. Deus tem uma promessa. Jesus veio a este mundo, deu a vida por nós, foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E então passou mais alguns dias na terra, pelo menos 40 dias, e então subiu novamente para os céus. Mas antes de subir, ele fez uma promessa. A promessa é que ele iria preparar um lugar e voltaria, para que onde nós estamos, ou onde ele está, nós estejamos também. É assim que é dito em João 14, 2 e 3. Ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu jamais teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Lá no versículo 6 ele diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo, claramente, ele se apresenta como sendo o único caminho que vai para o céu. Você quer realmente morar no céu? A Bíblia fala, lá em Apocalipse 21, que no céu as ruas são de ouro, as muralhas, tudo é muito bonito. Então a cor amarela, ela traz essa simbologia do ouro. Então um local perfeito, um local belo, onde Deus está preparando morada para nós. E nós precisamos então também nos preparar para morar nesta morada celestial. Lembremos então que no céu não entra o pecado. Então, para que eu possa ir para o céu, eu preciso me arrepender dos meus pecados, pedir perdão a Deus e passar então a ser uma nova criatura, andando em crescimento em direção a Deus, buscando os caminhos de Deus, andando na luz, e aí sim eu terei direito de morar no céu. Meus amados, finalizando então, aqui encontramos o último nozinho da pulseira, que é marrom novamente, que traz a ideia de que o homem, quando foi criado em perfeição, ele depois desse processo voltará novamente à perfeição. E essa volta à perfeição somente em Cristo, porque lá em 2 Coríntios 5,17 é dito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então, o que o Senhor quer fazer na sua vida é o que Ele tem feito na minha, uma transformação, uma mudança completa.
deixarmos de andar nas trevas para andar na luz, e assim crescer, multiplicando e dando ao Senhor honras e glórias, para que no dia em que Jesus voltar para buscar o seu povo, nós possamos juntamente subir com Ele para a morada celestial. Meus amados, essa foi a dica de hoje. Se você prestou atenção nessa mensagem, você deve ter observado a importância de nós obedecermos a Deus, a importância de nós seguirmos a Jesus. E se você ainda não fez essa decisão na sua vida, faça enquanto é tempo. Aproveite o dia de hoje, porque o dia de hoje é o presente que Deus te dá. Então cada dia na tua vida é um presente de Deus. Então reconhece Deus como o Senhor da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Não se preocupe com as mudanças, como vai acontecer. Esse é o processo que Deus trabalha na sua vida. Primeiramente, Ele quer que você reconheça que é pecador e que necessita do poder de Deus para a salvação da sua alma. E esse poder está no sangue de Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus conceda a você cada dia mais e mais sabedoria do alto, para que você possa viver uma vida santa, uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor. Então agradeço a todos, fiquem com esta palavra, guardem no coração, pratique, para que você possa então viver na glória dos céus. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Tchau!